Você está cansado de gastar rios de dinheiro com adubo na sua horta, na sua plantação, e a sua cultura simplesmente não vai para frente, não avança? O segredo pode estar num detalhezinho bem simples que você pode estar negligenciando. Fica comigo, fica com o Manual do Neo Rural, que hoje você vai aprender um tema importantíssimo para qualquer coisa relacionada ao solo do seu imóvel rural. Eu não gravei tudo lá em campo, porque o barulho do trator lá estava muito alto. Eu achei que ia interferir na qualidade do som da gravação. Só depois que eu cheguei aqui, que eu fui ver as imagens, que eu vi que na verdade nem dava para ouvir. Mas tudo bem, o importante, o essencial, que são as imagens para vocês visualizarem o processo. Tá tudo muito bem documentado, e aí esse vídeo vai ficar completíssimo, muito bom. Fica aí até o final, que eu tenho certeza que tem muita informação boa por aí. Esse segredo que você pode estar negligenciando aí no seu solo, ele tem um nome muito específico. Se chama acidez do solo, ou o famoso pH baixo, que entre outras coisas, não é só o pH. Mas isso aí realmente é uma situação corriqueira, muito comum, como esse solo que você está vendo dessa imagem que a gente estava acompanhando. É uma situação natural no Brasil, os nossos solos são naturalmente mais ácidos, na grande maioria. Então, algumas práticas, como essa do vídeo de hoje, são talvez a primeira e mais importante prática que você pode fazer para poder melhorar a qualidade do seu solo, antes mesmo de pensar em adubação. Por quê? Quer entender? Fica aí que a gente vai destrinchar esse conteúdo todo para você hoje. E ó, deixa o joinha aí para mim, hein, gente? Dá o joinha no vídeo, vamos fazer esse vídeo chegar às pessoas que precisam desse tipo de informação. Ele é importantíssimo. Tudo bem? Muito obrigado, vamos seguir. Quer saber o pulo do gato, que ninguém te conta? Pensa assim, o solo como um estômago com azia. Quando você tá com aquela azia, aquela queimação danada que parece que vai explodir, o que você precisa? Qual que é a sua necessidade? Você precisa de um pedaço de bife grandão, assim, 3 centímetros de altura, muito nutritivo? Ou você precisa de um antiácido? A ideia, né, a lógica dentro das limitações de cada situação é exatamente a mesma. O solo precisa, estando ácido, evidente, precisa de um antiácido. E o antiácido que você vai aplicar nesse solo para poder fazer com que ele aproveite depois os nutrientes que você vai colocar lá, se chama calcário. Por que essa comparação é interessante, né? Não adianta você colocar, às vezes, lá o melhor bife do mundo, que é o seu NPK, ou o seu esterco, ou o seu biofertilizante, o bocache, qualquer coisa bem trabalhada. Se o seu solo tiver ácido, ele não vai conseguir aproveitar esses nutrientes, né? Esse bifão que você está colocando ali para ele de bandeja. Então você precisa primeiro trabalhar com o antiácido, precisa primeiro fazer com que ele volte a condições normais, para poder depois sim aproveitar da forma mais ótima possível, né, da melhor forma, aquilo que você vai colocar ali nele. E aí, eu preciso explicar. As pessoas às vezes veem no meu vídeo e falam assim, ele fala demais, mas eu tô aqui para te explicar em detalhes, da forma mais compreensível possível, para todos os públicos que acompanham o Manual do Neo Rural. Então, algumas pessoas talvez tenham algum conhecimento a mais, ou são mais aceleradas, né? O que eu posso fazer? Paciência. Eu tô aqui para explicar e para fazer você entender esse assunto definitivamente, assim, de uma vez por todas, e aplicar isso no seu sítio. É o que é mais importante. Não adianta você aprender, entender como é que funciona e não aplicar. Isso aí não tem milagre. Então vamos lá. O que acontece com a acidez no solo que ele não aproveita os nutrientes? São processos químicos, né? O Manual do Neo Rural não está aqui para te ensinar química, para ficar falando de coisas que talvez tem pouca função prática, mas na prática, então, a acidez do solo, ela trava o nutriente que você coloca lá. Então, às vezes o solo até tem, né, teores interessantes ali de fósforo, de potássio, de cálcio e magnésio, mas às vezes, provavelmente, se ele tiver muito ácido, isso vai estar baixo mesmo, nitrogênio, essas coisas. Ele tem isso lá no solo, mas a acidez, ela não permite que a planta aproveite isso, porque ela ocupa os espaços ali dentro do solo onde esse nutriente pode ficar fixado para a planta acessar. Então, o que acontece? Quando você faz uma calagem bem feita, quando você faz uma análise de solo, depois a gente calcula, né, quanto de calcário, como é que está a situação dos nutrientes do seu solo, como é que está a acidez, como é que está a CTC, que é uma coisa muito importante, que não é função desse vídeo de explicar o que é a CTC, mas vamos entender assim, a CTC como as prateleiras do solo. É exatamente ali que uma das funções, né, do hidrogênio, que é um elemento de acidez, ele ocupa aquele espaço e não permite que os nutrientes que você ponham no solo fiquem ali disponíveis na prateleira para as plantas acessarem.
Então, você precisa da análise para isso, tudo bem? Qual é o remédio para essa situação, né, para essa acidez que a gente vai identificar no seu solo, se for o caso? O remédio se chama calcário, a gente já falou. E o calcário, o que é isso aí, né? O calcário é uma rocha que passa por processos ali para poder chegar para você ensacado ou a granel nesse pozinho aí maravilhoso que você está vendo, que faz uma função tão importante no seu solo. Primeiro de tudo, calcário não é adubo. Repete comigo, calcário não é adubo. O calcário é um corretivo. Ele é um corretivo que vai atuar na acidez do seu solo, deixando ele um ambiente mais favorável para a retenção dos nutrientes que você vai colocar e para absorção pelas plantas desses nutrientes que você vai colocar. Tudo bem? O calcário, ele é rico sim em cálcio e magnésio, e esse cálcio e magnésio também vão ficar lá no seu solo e vão fazer uma função de fertilidade. Mas a principal função dele é a correção da acidez, a melhoria do pH do solo, subir o nível de bases que tem lá, né, que são cálcio e magnésio principalmente, para poder melhorar esse ambiente. Dessa forma, ele vai destrancar os nutrientes do solo e vai deixar disponível para as plantas aquele adubo, aquele nutriente que você pagou uma fortuna. E que sem o calcário você está jogando dinheiro fora. Eu vou ressaltar de novo, só para poder ficar bem claro. Então pensa bem, o calcário não pode ser jogado no olhômetro, tá? Por mais que o nosso solo sejam, na sua maioria, mais ácidos, que você vai precisar jogar uma certa quantidade de calcário possível, não dá para jogar calcário no olhômetro, tudo bem? Assim como você não vai tomar um pote de antiácido de uma vez só, você não vai jogar calcário a olho no seu sítio. Faça análise de solo. Com a análise de solo em mãos, um técnico, um agrônomo, qualquer pessoa dessa área de agrárias vai conseguir te fazer uma recomendação mais acertada possível para corrigir a real situação que o seu solo se encontra. Então, cada recomendação, cada intervenção, ela precisa ser feita a partir de uma análise pontual daquela área específica que você quer trabalhar. Outra coisa relevante, eu vou colocar aí para você agora ver, é que o calcário, ele pode ser jogado somente a lanço? Pode, mas a mobilidade nele no solo, ela é relativamente limitada. Então, se você tiver condições de fazer uma incorporação, por mais que o revolvimento de solo não seja tão benéfico em muitos casos, e a gente vai fazer um vídeo, tá? Eu aproveitei o acompanhamento dessa situação aí, e também vamos fazer um vídeo muito interessante sobre o revolvimento de solo, sobre a aração. Fica de olho aqui no Manual do Neo Rural que esse vídeo vai chegar em breve. Mas vamos lá. O que esse trator está fazendo? Você consegue ver? Você consegue ver essa poeirinha cinza que é levantada e depois se assenta sobre o solo? Ele está exatamente fazendo a incorporação do calcário que está sendo aplicado aí. Pode parecer pouco, você olhar assim, principalmente do alto, né, e você vê só algumas manchas cinzas, você não vê aquele solo todo cobertão, mas a dose que está sendo aplicada aí é de 2,5 toneladas por hectare. É uma dose bem razoável, bem interessante, foi feita com base na análise de solo, na recomendação que eu fiz para esse produtor. E aí o que a incorporação faz? A incorporação permite que esse calcário já esteja prontamente no local que ele precisa estar para poder começar a reagir. Então, com a menor presença de água, né, de umidade nesse solo, ele vai da camada 0 até a camada 20, 30 centímetros ali, que é onde mais ou menos o solo está sendo revolvido, ele vai fazer a função dele, que é de correção dessa acidez do solo. Esse solo aí que você está vendo vai ser uma futura lavoura de café, vai ser um cafezal. Ele está a 1.170, 1.200 metros de altitude, tem potencial de ser um café bem interessante, especial. E não se preocupe, essa aração de morro abaixo é só a primeira etapa, depois a gente vai fazer uns caminhos de água, né? Isso aí você vai aprender aqui no Manual do Neo Rural muito em breve, mas são semelhantes a terraços, são trabalhos em nível que vão fazer com que toda a água de chuva que caia nessa área, ela fique ali e seja aproveitada pelas plantas, reduzindo quase a zero o risco de erosão e potencializando o uso dessa umidade que vem da natureza. A gente não pode desperdiçar isso, tá? Pensa nisso. Toda vez que chover no seu terreno, você vê uma enxurrada, você pensa assim, meu Deus do céu, tô jogando dinheiro fora, tô jogando água fora, que é o recurso mais escasso e mais importante que a gente precisa, tudo bem? Então vamos lá. É isso que a gente está fazendo aí, né? Essa incorporação que é a primeira fase. Está fazendo o calcário chegar onde ele precisa para poder agir no solo. Outro detalhe que você precisa entender, o calcário tem um termo, que esse termo eu preciso te explicar, por mais que seja mais técnico, né, que chama PRNT, que é o poder que esse calcário tem de neutralizar. Então, você vai encontrar calcários com PRNTs variadas, e eu já te explico por que isso é importante. Existem PRNTs de 80%, 85%, 90%, 95%, existem vários tipos de PRNT. E o cálculo
para dose de calcário, ele é feito com base em como se fosse um nível ótimo de 100%. Então, por exemplo, o seu calcário, aliás, o seu solo precisa de 1 tonelada de calcário, vamos facilitar a conta. E a sua PRNT do calcário que você está comprando é 80%. Quer dizer que você precisa jogar 20% a mais para fazer os 100%. Se você precisa de 1 tonelada, então você vai adicionar esses 20%. Você vai jogar 1 tonelada e 200 quilos nessa área para fazer a função ótima desse calcário. Entendido? É simples, mas é importante você conhecer isso aí. Então, o resultado é esse. Quase que magicamente, quando você aplica o calcário, o adubo que você jogou no seu solo, o adubo que já tinha lá, o esterco ou tudo mais, ele já fica destravado, ele fica disponível para a planta, para as plantas. E aí, o que acontece? O próximo que você jogar também tem fatores que interferem, tem muitos fatores que interferem. Esse vídeo vai ficar longo demais se eu for falar sobre textura do solo, sobre matéria orgânica, sobre CTC. Então, é a primeira parte, né? A gente já falou sobre coleta de solo para análise, agora a gente está falando sobre calcário, e ao longo dos vídeos a gente vai evoluindo. Se você quer evoluir melhor, me fala aqui. Eu estou pensando em lançar um clube de membros para o Manual do Neo Rural. Me fala aí, né? Me fala aí, quem sabe, o que você acha? Pensa no calcário assim, o calcário não é um gasto. Ele é o investimento mais barato e mais inteligente que você já vai fazer no seu sítio. Pode ter certeza disso. Porque a partir dele você vai conseguir que o adubo caro que você comprou fique disponível para as plantas. Ele é o primeiro passo, ele é fundamental. No caso do café, tem um outro que a gente pode usar futuramente. Não são iguais, gesso e calcário. O gesso ele consegue trabalhar mais em profundidade, mas ele precisa de um vídeo só para ele. Tudo bem? Então se você também quer o vídeo do gesso, me fala aqui que a gente pode fazer esse vídeo para você. E aí, ele vai fazer com que a sua planta consiga absorver mais nutrientes e cresça de uma forma mais nutrida e mais saudável. Me conta aqui, você já fez análise de solo no seu terreno? Não fez? Não sabe coletar? Se você não sabe coletar, fica com esse vídeo que eu vou deixar aqui para você. Esse vídeo vai te ensinar a fazer a coleta da amostra de solo para enviar para o laboratório. A partir disso aí, você vai ter os elementos que você precisa, né, as informações que você precisa para fazer o melhor manejo do solo da sua propriedade, do seu imóvel rural. Se você ainda não tem imóvel rural, veja com carinho. Isso vai fazer toda a diferença no fracasso ou no sucesso do seu projeto de vida rural, ok? Então, deixa o seu joinha pra gente, coloca o joinha aí no Manual do Neo Rural, não dói a mão, não cai o dedo, e ajuda demais a fazer esse conteúdo chegar a quem precisa. Se inscreve no Manual do Neo Rural, eu te peço, é muito importante pra gente saber que tá no caminho correto, né? E isso, gente, eu nunca imaginei que alegria, né? Que bacana de ver o crescimento do Manual do Neo Rural. Eu agradeço demais cada um de vocês que tá chegando. E vamos fazer uma comunidade, né? Vamos fazer uma comunidade do Manual do Neo Rural, das pessoas que querem um Brasil mais feliz, mais tranquilo, com o estilo de vida do campo, porém mais saudável e sustentável. Tudo bem? Se inscreve aí no canal. Eu sou o Bruno, esse é o Manual do Neo Rural. Muito obrigado e até o próximo vídeo.